Olá! Imagine um lugar que exibe e discute filmes do mundo inteiro, de todas as tendências estéticas. Filmes do neorrealismo italiano, da nouvelle vague francesa, do cinema novo brasileiro, entre muitos outros. Um lugar que formou um público com um olhar sofisticado, atento à linguagem cinematográfica. Formou críticos e diretores. Este lugar, esse templo do cinema, é o SEC, Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais, que completa 65 anos de existência, um dos mais antigos cineclubes do Brasil. O nosso convidado de hoje, Geraldo Veloso, crítico, cineasta e guardião do legado do SEC há mais de 50 anos, vai falar dessa fascinante história de pessoas que amavam o cinema e falar também dos planos e atividades do SEC atual. Veloso, eu sei que já me falaram assim, não fala muito não, você vê se você não vai virar uma Jô Soares de saia, entendeu? Deixa o entrevistado falar. Eu vou deixar, mas é que eu não resisto a falar, assim, das nossas primeiras imagens cinematográficas. A minha, eu não sabia que eu estava fazendo parte de um plano da Igreja Católica que ficou muito atento ao potencial político, né, do cinema, além da esquerda. Então, as minhas primeiras imagens, eu imagino que eu tinha 6 anos, mais ou menos, e via no pátio de uma igreja em Curitiba cenas do Gordo e o Magro. Essas foram as minhas primeiras imagens. E as suas? Olha, maravilha. É o seguinte, o cinema, para mim, ele é um painel enorme, né? Vasto de inspirações. Mas eu me lembro muito do Bang Bang, né? Do cinema de western, né? Do William Holden, Cary Grant. Exatamente, né? John Wayne, né? Sim, claro. Enfim, e ao mesmo tempo, eu, como menino, eu ficava muito fascinado pelo desenho animado. Disney, né, sobretudo, Branca de Neve, Pinóquio, etc, etc. Foi o primeiro momento onde eu pensei assim, como é que faz isso? E procurar saber como é que se fazia aquilo atrás das câmeras, né, digamos assim. Mas há uma gama enorme de outros, os musicais da Metro, né? Isso, eu sou da geração onde havia essa motivação para um determinado tipo de cinema de gênero, né? Você via chanchada também? E via chanchada. Eu né? adorava. Isso, porque a chanchada, eu já era mais velhinho, né? Quando ela começou a bombar mesmo, enfim. Mas tinha que eu morava aqui no Prado Calafate. Tinha o Cine São José e o Cine Eldorado na Rua Platina. Toda noite eu ia ao cinema. E o cinema, inclusive a programação era variada por dia, né? E a gente via o que estava em cartaz, né? E chanchada necessariamente estava lá. Né? Então, ou seja, a gente via de tudo, né? Essa formação eclética é boa, né? Ah, muito boa. Faz bem? Muito boa. Ou não? Eu acho que sim, que faz bem. Eu sou muito feliz com a minha possibilidade múltipla, né, de olhar sobre o mundo, né? Talvez isso a gente tenha mais possibilidade de prazer, né? É possível, né? Enfim, eu sou muito feliz com essa formação. Ou ser mais tolerante com o gosto do próximo, né? Exatamente, exatamente. A gente perceber a diferença, né? As diferenças de olhares, as diferenças de percepção do mundo, né? É isso, sem dúvida nenhuma. E o cinema me ajudou muito nisso. Mas e as suas primeiras imagens de cinema? As primeiras imagens do cinema eu não me lembro exatamente qual de qual, né? Porque eu era muito jovem, muito menino. Eu sei que eu passava férias, por exemplo, em Lavras. Então a gente via seriado, por exemplo, Capitão Marvel, né? Todo dia tinha um capítulo diferente. Capitão Marvel contra o Escorpião. Isso. Né? E tinha assim, um filme noir, por exemplo, do Rod Cameron, né? A gente chama de Rod Cameron, né? Inclusive, tinha a cara de um primo meu, era coisa curiosa e tal, enfim. Então, são imagens que eu tenho. Você lembra muitas imagens, né? Eu talvez porque tivesse menos imagens no meu arquivo, assim, o meu era uma vez por semana, só no domingo, matinê, que eu ia com minhas amigas lá em Curitiba, num bairro operário. Então, a gente ia e era Tarzan, era... Né? Isso. Johnny Weissmuller. Maravilhoso, Isso. Maravilhoso. Sem dúvida. Enfim, agora, quando você começa mais tarde, lá 17, 18 anos, a já participar né, do movimento cineclubista, você reconhece que os intelectuais demoraram muito a perceber o potencial político e cultural do cinema?
Sem dúvida, Miriam. O cinema era execrado pelos intelectuais sofisticados, digamos, acadêmicos, né? Quer dizer, os literatos, sobretudo, né? Usavam muito, sobretudo os americanos, ir a Hollywood e ganhar uns trocados, né? Os grandes escritores. Exato, e pagar as contas do supermercado, Fitzgerald. e Fitzgerald, Hemingway, enfim, Faulkner, né? William Faulkner. Mas não tinham orgulho do seu trabalho em Hollywood. Acho que até sofriam muito. Exatamente. O Fitzgerald morreu lá, né? Quer dizer, não sei, morreu porque, né, tinha uma vida desregrada, complicada, etc, etc. Mas acho que isso contribuiu para causar um estresse que o levou à morte muito jovem, inclusive, né? Mas, em síntese, ninguém valorizava o cinema. Era uma arte popular, era uma arte que era da galera, né? E até que houvesse uma revalorização do cinema, um olhar mais empenhado sobre o cinema, o que foi feito muito pelos franceses, né? Os críticos franceses, sobretudo da geração dos anos 50, né? Os filhos do André Bazin, por exemplo, né? A turma dos Cahiers de Cinema, por exemplo. Né? Agora, o primeiro cineclube deles que eu pesquisei, né, para a gente fazer essa entrevista, que eu não sou nenhuma sabichona que sabe tudo, né? Eu pesquisei a tese do Giovanni Moreira, que fala do movimento do cineclubismo mundial de 47 a 64, mas ele situa na França em 1920, se não me engano, o primeiro cineclube. Existia o Louis Deluc, né? O Louis Deluc da Vanguard era um cineclubista, né? O primeiro foi um italiano estabelecido em Paris, que é o Ricciotto Canudo, né? É considerado um dos primeiros críticos de cinema e já era um cineclubista, né? Ele já tinha fundado. Franceses tinham essa ligação, assim, visceral, né, com o cinema, tanto que a gente lembra que mais de 68 eclodiu, um dos motivos foi a queda do Henri Langlois, que tinha criado a Cinemateca, né? Ele criou a Cinemateca Francesa, que não é a primeira, mas é provavelmente uma das mais exuberantes cinematecas do mundo, né? Por um trabalho pessoal do Henri Langlois, inclusive durante a ocupação nazista da França, ele escondia filmes, ele tinha todo um processo de driblar a censura, a Gestapo, aquela coisa louca que estava lá naquele momento, né? E o Langlois amealhou, né, milhares de filmes do mundo inteiro. E milhares de fãs, né? De fãs, não, exatamente. Por outro lado, quer dizer, ele criou essa geração, né, dos Cahiers de Cinema, que passaram a valorizar o cinema americano, que era o cinema hegemônico, era o cinema mais pujante, né, industrial, essa coisa toda. E o Henri Langlois, com essa turma dos Cahiers de Cinema, passou a perceber que o cinema tinha o seu estatuto estético, tinha sua característica, tinha sua particularidade de olhar o mundo, né? E, ao mesmo tempo, era diversão, era negócio, era business, faturava-se muito, etc, etc. Tanto que as pessoas amavam os atores, né? Pouco se falava dos diretores. Os franceses começaram a discutir os diretores dos filmes, né? Falava-se ou nos produtores ou nos atores, né? O famoso Star System, né? Ou seja, isso é que levava o público ao cinema e amar, né, os temas abordados e tudo mais. Então, esse processo, os intelectuais execravam isso. Eles né? custaram a perceber. Agora, fazendo essa pesquisa, lendo a tese desse moço, do Germano, ele mostra como que a igreja foi muito mais atenta ao potencial, tanto que a igreja criou os cineclubes no mundo inteiro e, para minha surpresa, existem 3 encíclicas papais sobre o cinema. Sobre a importância, mas a importância de um determinado tipo de filme, né? Já com cunho moral, conservador, etc. Claro. Né? Enfim, a igreja percebeu antes dos intelectuais de esquerda esse potencial com mais ênfase. Agora, e os seus cineastas preferidos, quais são? Já nessa diversidade aí sua. Tem muitos. Primeiro, por causa do Bang Bang, né? Quer dizer, é John Ford, né? John Ford, meu pai me levou para ver os primeiros Fords e ele adorava, né? E me influenciou o resto da vida. E, coincidentemente, posteriormente, esses intelectuais que começaram a valorizar o cinema também elevaram o Ford à categoria de gênio, né? Que ele era, né? Do meu ponto de vista. E aos seguidores de Ford, por exemplo, Orson Welles, né? Que vai fazer Cidadão Kane com 25 anos de idade, né? E falava, olha aqui, ó, meu autor predileto é John Ford, né? Ele falou,
Eu aprendi tudo com o John Ford. Ele era um menino prodígio da área de teatro, muito intelectualizado, né? Lá de Wisconsin, né? Que, aliás, é um estado curioso dos Estados Unidos, que houve 3 gênios de Wisconsin, Joseph Losey, Orson Welles e Nicholas Ray, né? São eu já citei aqui alguns também dos meus prediletos aí. Todos Algum francês? Vindo de Wisconsin. Ó, franceses, certamente, né? Você tem Jean Renoir, você tem Jean-Luc Godard, da minha geração, né? Um pouco mais velho que eu. São os meus prediletos. Brasileiro, né? o quê? Glauber? Brasileiro é Glauber Rocha, Nelson fala Pereira muito dos sobre ele, Santos. né? Nelson Pereira dos Santos é meu mentor, né? Joaquim Pedro de Andrade é outro que eu adoro porque foi meu amigo, meu protetor, meu primeiro, né? Meu primeiro amor, né? Do cinema, né? Me introduziu ao cinema profissional, enfim, né? Bacana. Então, existem várias figuras. E os companheiros, né? Rogério Sganzella, Júlio Bressani, Neville de Almeida. O bom né? do cinema São é os meus isso. contemporâneos. Quando a gente gosta de muitos, a gente tem muitos amores, né? Exato. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco, daí já contando a história fascinante do SEC nesses 65 anos. Até daqui a pouco.